Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast, hoje com um colega, um amigo, o Capitão Farina, capitão da Polícia Militar de São Paulo, Roberto Emílio Farina Filho, tem 17 anos de carreira e formação acadêmica internacional. Capitão Farina, seja muito bem-vindo a este programa, o Contrato Social Podcast. Thomas, prazer estar aqui no Contrato Social. Vai ser importante falar um pouco com você a respeito não só de contrato, mas também de polícia, defesa civil e gestão de crise. Acho que é um momento importante para a gente falar sobre isso também. Capitão Farina, a gente tem aqui um público que é curioso, um público que é da área do direito, empresários, jovens advogados. E sempre eles me perguntam aqui, das pessoas que a gente convida, né? Qual que é a trajetória, a formação? Eles querem saber, assim, dos perrengues da pessoa até chegar a esse momento de hoje. Então eu queria que você contasse um pouco da sua vida, da sua formação, da sua trajetória. Bom, Thomas, meu pai, ele era comerciante, mas o meu avô foi advogado. Meu avô tinha um escritório de direitos gerais, né? Ele tratava de todos os tipos de casos no passado, aqui na Sé. Ele tinha um escritório aqui na Sé. E em que pese eu tenho a formação em direito, porque quando a gente faz Barro Branco, eu fiz a academia do Barro Branco em 2008. Quando a gente se forma, a gente acaba fazendo uma complementação de direito e eu saí bacharel em direito. Mas a minha trajetória chegando na polícia, né, porque o sonho de criança era ser militar, ser policial, eu acabei conseguindo entrar no Barro Branco através era uma prova na FUVEST que a gente fazia, agora mudou, agora acho que é FGV, tem outras fundações, acho que é a Fundação Chagas que faz a prova agora. Uhum. E eu estudei desde moleque, lá desde 12 anos de idade, estudava para entrar nesse concurso e com 18 eu consegui entrar. Venho de uma família padrão comum, médio, ali da sociedade, e meu pai, como ele era comerciante, ele acabou não indo para a parte do direito, ele deu essa estrutura para nós, para que nós pudéssemos ali conseguir estudar e alcançar, principalmente, o objetivo de chegar nessa carreira militar. Só que aí, Thomas, quando a gente entra na carreira militar, principalmente eu que não sabia nada, não sabia o que era capitão, tenente, sargento, não sabia nada. De uma hierarquia, né? Não sabia qual que era a hierarquia, né? Mas eu tinha o sonho, eu queria ser militar. Eu quis ser militar primeiro porque eu tinha déficit de atenção e eu não conseguia estudar direito. Então, eu me dispersava muito. E eu falei assim, se os caras com disciplina eles conseguem equalizar a gente ali, eu acho que talvez, né? Concentração. Concentrar, criar um hábito ali, eu acho que talvez eu consiga deslanchar um pouco. E realmente, quando eu entrei no Barro Branco, a gente tinha os horários bem regrados, então eu consegui melhorar um pouco nessa questão, só que na verdade é a jornada. Uhum. Então antes de entrar no Barro Branco eu já estava exercitando a disciplina de estudar, porque você não consegue entrar numa FUVEST, onde é extremamente competitivo, e lá no Barro Branco também a quantidade de vagas era bem restrita em relação aos candidatos, e no final essa jornada do aprendizado que é o que faz você realmente desenvolver não só o hábito de estudar, mas também aquela vontade de vencer atrás daquele objetivo, né? Capitão Farina, como é que a sua formação internacional, especialmente em instituições como Harvard e IESE, influenciou a sua forma de liderar e tomar decisões no setor público? Interessante essa pergunta, porque depois que eu tô entrando na polícia, a gente tem muitas informações, muito conhecimento, a gente fala muito com a população. Então eu trabalhei na região de Osasco, na Grande São Paulo, e eu sempre gostei de estudar. Então eu tive um momento ali da minha vida que eu achei interessante buscar um aprendizado além do que eu tinha estudado na polícia. Uhum. E eu fiz uma viagem, até a gente fala disruptiva, né? No mundo empreendedor, que eu fiquei 30 dias fora do Brasil e eu fiz uma jornada, né, eu dei a volta ao mundo ali, em que eu fui do Brasil, eu fui para o Vale do Silício,
Do Vale do Silício eu fui para Israel, de Israel eu fui para a China, da China para o Japão, Japão, Coreia, e depois eu voltei para o Brasil. Direto. Uma imersão, né? De Exatamente. cultura, de conhecimento. Exatamente. Eu fui tentar fazer isso com o objetivo de voltar com outro mindset, outra mentalidade. Uma mentalidade diferente. Então, nesses 30 dias eu visitava universidades, tinha aquele turismo business, né? Turismo de negócios para empresários. Então, tinha uma empresa que fazia esses turismos, eu fechei todos os pacotes com eles. E aí, eu visitava empresas, visitava universidade. Você, de alguma forma, você gerando conhecimento. Tinha um network brasileiro, tinha os brasileiros que viajavam também, mas cada um dentro do seu segmento e também dentro da viagem, né? Porque era uma viagem dos Estados Unidos, era um grupo. Israel era outro grupo, na China outro grupo, e assim por diante. E quando eu voltei dessa viagem, eu falei assim, puxa, eu preciso desenvolver um conhecimento em negócios, gestão de negócios. E aí eu conheci uma universidade aqui no Brasil, que ela tem sede na Espanha, que chama IESE, IESE Business School. É uma universidade de Navarra, que fica lá em Barcelona. E ali eu comecei a me candidatar para a vaga, né? Aplicar e conseguir entrar nessa universidade. E dali que a Business School, o estudo das escolas de negócios entrou em mim, que aí tem estudo de caso, né, que você acaba desenvolvendo ali toda uma metodologia. Esse curso aqui são mais de 300 casos que a gente analisa durante o curso. São 2 anos, 18 meses. Na verdade, eu peguei a época da pandemia, então acabou esticando um pouco. E dali foi da onde que eu desenvolvi alguns skills que na polícia talvez eu tinha em menor grau ou em outro formato. Então, lá na polícia, a gente tem um curso de negociação. Eu fiz esse curso de negociação lá no GAT, em 2014. Aí, quando você vai negociar com um criminoso... É uma coisa. Você está negociando a vida. Sim. Né? Então, você tem que tomar um cuidado para você não ir no limite da negociação. Por quê? Porque se você perder, você perde a vida da vítima. Sim. Né? Quando você vai para uma negociação, aí já pegando o modelo IESE, modelo Harvard, a negociação é um negócio, é um tratado, é um contrato, é algo material que se você perder, não é all-in. Você perdeu só... Um valor disponível. Uma batalha. Uma batalha. Você perdeu uma batalha. É um valor ali, né? Exatamente, você não perdeu uma guerra. Sim. E a negociação na polícia é você perder uma vida, você perdeu uma guerra. Né? Então, esses são alguns exemplos que a gente vai comparando. Então, na negociação privada, você consegue ir mais além. Você tem ali algumas habilidades, algumas negociações. Você estava falando agora no bastidor de arbitragem, você consegue esticar um pouco mais a corda. Sim. Sendo que na negociação na polícia é mais difícil. Não, e é engraçado, né, capitão? Porque a gente vê os filmes, Netflix e tal, sempre quando tem algo que a polícia tem que negociar, sempre no filme chamam os grandes especialistas em negociação. Né? A gente viu, acho que teve um filme da Apple que sequestraram uma pessoa dentro da Apple. Aí eles chamam um grande especialista. Então tem que estar muito bem preparado para esse tipo de situação. Com certeza. A sensibilidade ali para você buscar o máximo de informações possíveis faz com que o negociador na ocorrência policial ele seja exclusivamente negociador. Ele não faz a gestão da crise. Tem um outro gestor. Porque são detalhes ali para você conseguir entrar, seja na mente, seja no emocional do criminoso, para poder desarmar essa bomba. Então, essa é uma das habilidades que a gente trouxe. Outras habilidades que são desenvolvidas no mundo dos negócios, que às vezes a gente, no mundo público, no mundo policial, a gente não dá tanto... Não é que não dá tanto valor, mas a gente não tem uma metodologia. Sim. Por exemplo, tomada de decisão. Então, a IESE, ela tem um modelo de tomada de decisão metodológico muito interessante, que eu não tinha isso materializado, por exemplo, na minha formação militar. Capitão Farina, e a questão da segurança? São Paulo é hoje um dos estados mais complexos do país em termos de segurança. Na sua visão, quais são os principais desafios atuais que ainda não conseguimos resolver? Olha, a gente tem um problema muito grave no Brasil, que são as leis, né? A lei de persecução, a lei de persecução penal, ela faz com que o criminoso ele possa ter uma reincidência.
A gente usa muito lá na polícia a teoria racional do crime, né? A teoria econômica do crime também, que elas têm duas vertentes, mas elas se encontram, de Gary Becker, que fala que o crime ele não pode compensar. Você tem que trabalhar nas variáveis para o crime não compensar. E quando você tem uma flexibilidade maior ou um espaço maior nessa persecução penal, você acaba dando a possibilidade do criminoso ser reincidente. Uhum. Quanto mais reincidência e menos punição, mais vale o crime. Então, a gente vê hoje o criminoso ele aproveitando a brecha da lei para poder cometer outros crimes que estão afetando diretamente a sensação de segurança. A gente pega um crime, por exemplo, que é o roubo de veículo. Sim. Então, o roubo de que veículo é muito comum, né? É um crime que é traumático, Sim. né? Só que ele é um crime que, para o criminoso, gera um risco muito grande. Porque o veículo é grande. A chance dele ser pego é alta. Ele está armado, ele tem que abordar a pessoa, tem que tirar a pessoa do carro. O roubo. Aí ele entra no carro, tem que fugir, tem que esconder o carro. De repente, ele identifica que ele basta pegar uma bicicleta, olhar a pessoa com o celular, bater a mão, puxar o celular e sair, o lucro dele vai ser igual ou até maior do que ele levar um carro. Sim. Um carro que ele roubaria ali, ele ganha 3 a 5 mil reais. O celular que ele pegou, um iPhone de última geração, 17, ele conseguiu 3 a 4 mil reais num furto. Entendi. Porque a qualificação do crime é furto. Então, isso faz com que o criminoso ele migre para o crime mais fácil, porque a lei está privilegiando e beneficiando ele de alguma forma. Capitão Farina, o que você acha hoje, na sua avaliação, o uso de tecnologia na segurança pública, em especial hoje nas câmeras inteligentes e sistemas de monitoramento de São Paulo? Isso tem sido suficiente para a melhora da segurança pública? Olha, quando eu fui para a China em 2018, a gente viu um sistema tecnológico de câmeras muito grande, 2018. E ali a gente tem uma integração de dados muito forte dentro do governo chinês. Então você consegue monitorar o pagamento que o cidadão faz com a imagem dele. Sim. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil, Muralha Paulista, que é um sistema que está sendo levado pelo programa de governo do governador Tarcísio, do secretário de Segurança, Nico, Coronel Engel, que hoje é o secretário executivo, começou com o secretário Derrite também, esse trabalho, ele faz com que haja uma integração maior de câmeras e você tente ali de alguma forma inibir ou conseguir pegar um criminoso. Agora, qual que é o grande desafio disso tudo? Integração de banco de dados. Uhum. Então, ainda o Brasil, como um todo, ele tem um problema em relação a isso. Então, o governo do estado tem um banco de dados, o governo federal tem outro banco de dados, aí a Polícia Civil tem um banco de dados, a Polícia Militar tem outro banco de dados. Ele então, não é integrado. Então, relativamente tem uma integração, mas essa integração ela carece ainda de estrutura. Então, precisa de protocolo, precisa de cibersegurança. Então, tem um desenvolvimento por trás, Entendi, tecnológico, que ele tende a avançar, só que no Brasil a gente tem uma dificuldade de avanço também relacionada à questão técnica. Então, hoje a gente tem uma mão de obra que carece um pouco dessa capacidade técnica no público também. Então, para você conseguir estruturar, né, essa arquitetura e também ter um investimento necessário, você terá que rodar ali dispositivos muito velozes, muito potentes. Então, a gente tem hoje esse grande desafio que está relacionado a isso. A tecnologia é boa? Com certeza. É importante? É importante. É uma ferramenta a mais para poder, de alguma forma, trabalhar no combate ao crime. Capitão Farina, a gente tem aqui um bloco especial e aí você pode indicar um livro, um documentário, um filme, mas isso você responde no nosso segundo bloco, no bloco B, e aí eu peço para que a nossa produção solte a vinheta.
Retornando ao nosso programa Contrato Social, hoje com o nosso convidado especial, Capitão Farina. Capitão, que livro ou filme ou documentário você indicaria aqui para os nossos telespectadores? Bom, tem um livro muito especial que eu gosto muito que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Foi um livro que ele abriu muito a minha mente, mas eu acho que se eu pudesse falar de um seriado também, que eu assisti quando era criança, e eu me baseei no Capitão Winters, é o seriado Band of Brothers da HBO. Não. Então, esse seriado, acho que eu vi ele umas 10 vezes, o seriado inteiro, e eu olhava o Tenente Winters, que ele atuava na Segunda Guerra Mundial, como ele tratava a tropa dele, e eu quis me espelhar nele quando eu me formei no Barro Branco. Capitão Farina, falando em gestão de crises, a gente tem visto ao longo desses anos, em virtude de mudanças climáticas, né, casos, crises como São Sebastião, Rio Grande do Sul. Você esteve diretamente envolvido nessas crises. O que essas experiências ensinam sobre o preparo e resposta do Estado? Bom, Thomas, isso até gerou para mim um mestrado, que é o mestrado que eu estou concluindo. Né, o professor Silvio Luiz de Vasconcelos, professor da ESPM, ele é meu orientador. E a minha linha de pesquisa é inovação e estratégia, né, administração, na parte de inovação e estratégia, com foco em gestão do conhecimento. É essa transmissão do conhecimento de uma tragédia para outra, ou de uma tragédia para o dia a dia, para você poder converter isso em boas práticas. Então, o que acontece? Nas tragédias de São Sebastião, a gente identificou alguns pontos muito importantes para nós aprendermos e depois aplicarmos no dia a dia. Um deles foi o monitoramento das chuvas. Sim. Né? Alerta também, o aperfeiçoamento do sistema de alerta. Então, eu lembro que assim que acabou a parte mais quente, mais crítica da tragédia, o Coronel Engel, ele pediu para o governador Tarcísio que os representantes das empresas de telefonia elas viessem para uma reunião com o governo. E aí chamou as empresas de telefonia, as grandes empresas, vieram os representantes, e a grande discussão era o aperfeiçoamento do sistema de alerta, porque era utilizado o SMS 4099, que hoje ainda ele é utilizado, mas ele tinha uma tecnologia um pouco ultrapassada. Uhum. Então, a discussão foi trazer a tecnologia Cell Broadcasting para o Brasil, que já é utilizado nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, em grandes lugares do mundo. E a partir dessa discussão, foi levado para o governo federal. Então, começou com São Sebastião. E esse foi um dos marcos. Nós tivemos vários marcos ali em São Sebastião, mas esse foi um deles. Tanto é que depois o Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem a Defesa Civil Nacional, ele pegou essa discussão que estava sendo fomentada pelo governo de São Paulo para tornar uma política nacional. Entendi. E hoje, o alerta que acontece no celular de vocês quando chove, Defesa Civil, né? Ele começou ali em São Sebastião. Então, foi uma discussão que já existia, na verdade, já tinha internamente dentro das defesas civis, mas não tinha força política para subir, né? Musculatura, não tinha ganhado uma repercussão. Uhum. E a gente tinha tido outras tragédias. Então, esse marco de São Sebastião, ele foi um dos pontos muito relevantes. A gente tem outras situações ali que aconteceram, como, por exemplo, ajuda humanitária. Que aí eu entro nos dois paralelos, né, do Rio Grande do Sul e também de São Sebastião. O que o povo brasileiro faz em uma tragédia, ajudando o próximo, é uma coisa extraordinária. É quando a gente vê o senso de humanidade que o brasileiro tem. Sim. Porque a gente viu ali, em São Sebastião, a mobilização muito grande, né? Pessoas a nível nacional. E quando nós atuamos também no Rio Grande do Sul, a gente viu centenas e milhares de toneladas de alimentos, água, de tudo que fosse necessário para as pessoas terem subsistência. Em que pese nós tivemos outras questões logísticas, né,
de colapso, inundações, enchentes, que prejudicaram ali a cadeia logística. Mas o senso de humanidade do brasileiro, nessas tragédias, quando você vê aquilo, você realmente enxerga a essência do povo brasileiro. De solidariedade. Solidariedade. Sim. Isso é extraordinário. É uma coisa que realmente, quando você vê aquilo, você tem orgulho de ser brasileiro. Não, e outra, né, Capitão Farina? A gente fez, inclusive, ao longo desses anos, tivemos um relacionamento muito bom com a Força Aérea Brasileira. No caso lá de Manaus, do Covid, a gente ajudou no oxigênio. E aí de lá para cá, quando teve também a questão dessa tragédia de São Sebastião, do Rio Grande do Sul, a gente também conseguiu mobilizar, através das nossas entidades, várias doações. E a Força Aérea Brasileira também nos ajudou muito a entregar essas doações. Mas é o que você falou, chega muita coisa e aí tem que fazer o filtro do que é necessário e o que não é necessário. E aí a minha pergunta é, você que esteve na ponta de lança, como é que foi falar com a comunicação, com os jornalistas? Porque de um lado você tinha que ter um papel, né? Era uma crise. E qual que era a sua função ali, capitão? Era informar ou acalmar a população? Como é que você lidava de um lado com essa crise e do outro lado com a informação para a população? A gente teve nessas duas crises uma evolução, tanto pessoal quanto profissional, e até metodológica na forma de lidar com a imprensa. Quem é militar geralmente tem uma certa desconfiança, uma certa preocupação, um certo distanciamento da imprensa, né? É natural, porque às vezes tem um certo temor com o que pode acontecer ali de informação, porque a imprensa sempre ela pressiona bastante. A gente sabe que é o trabalho da imprensa cobrar, mas a segurança pública ela acaba sofrendo um pouco isso. Quando a gente vai para a defesa civil, a gente enxerga algo diferente. Por quê? A comunicação, se ela não é assertiva, se ela não chega ao maior número de pessoas, podem morrer pessoas. Sim. Então você tem que ter uma comunicação aberta, contato direto com a imprensa. Você não pode ter medo de ser questionado, de ser trucado. Então, a gente criou esse relacionamento com a imprensa. Na tragédia de São Sebastião, nós já iniciamos esse processo de abertura. Lá que eu era diretor de comunicação. Então, nós atendíamos todo o tipo de imprensa, da maior para o menor. E eles chamam, né? Eles têm um jargão que é quebra-queixo individual, não coletiva. Então, geralmente, o repórter ele gosta de uma exclusiva. Entendi. Por quê? Para valorizar o trabalho dele, para fazer algumas perguntas específicas. E quando tem a coletiva, ela é muito genérica ali, geralzão. Todo mundo fala a mesma coisa, tal, todo mundo tem a mesma informação. Mais uma notícia, né? Mais uma notícia igual para todos. Sim. E às vezes ele quer fazer uma pergunta específica. Então, nós priorizamos esse sistema quebra-queixo. O máximo de atendimentos possíveis exclusivamente para os jornalistas. E aí você falou que teve quantas entrevistas na época, Capitão Farina? Então, a gente teve, ao longo dos 2 anos e meio que eu estive na diretoria de comunicação, quase 3.500 entrevistas quebra-queixo. Entendi. Né, que era o repórter entrevistando. Eu tive a oportunidade de fazer, nesses 2 anos e meio, 1.700 entrevistas. Né? Então, a gente ali, identificando isso, quando você vai para a imprensa, você informa para a imprensa, ali no alinhamento anterior, que a informação tem que chegar ao maior número de pessoas. Por isso, da importância de comunicar com clareza. Então, lá em São Sebastião, teve uma hora, por exemplo, que os caminhões precisavam ir nas rodovias para fazer a limpeza, porque a gente tinha metros e metros de barro. Uhum. Só que os caminhões não conseguiam passar porque tinha gente indo para a praia, lá em São Sebastião. Entendi. Então, a gente teve que informar, pessoal, agora é a hora de vocês não virem para São Sebastião. Aguardar nas suas casas, em São Paulo, no interior, fazer um outro turismo, para que os caminhões, toda a logística necessária, ela consiga transitar nas rodovias e chegar aqui e atender o mais rápido possível essa população que tá sendo afetada. E quando a gente tem esse processo de evolução, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, que nós tivemos que atuar na prática e também na parte operacional, né, falando melhor, na parte operacional e também na parte de comunicação,
para informar a população, por exemplo, de São Paulo, o que estava acontecendo, porque tem muitos familiares de pessoas que moravam lá no Rio Grande do Sul e ficavam desesperadas. E às vezes mandava mensagem no Instagram da Defesa Civil perguntando: meu filho, meu irmão, meu sobrinho, minha avó mora em tal região, vocês sabem como que tá? Então a gente tentou informar também, de certa forma, o que estava acontecendo, principalmente na nossa região, que nós estávamos atuando principalmente. E na ponta da linha ali, eu tive algumas histórias, né, alguns pontos relevantes, que quando a gente chegou, nós somos a primeira viatura de apoio do estado de São Paulo no Rio Grande do Sul. A gente chegou até um pouco antes do governador do Rio Grande do Sul, né, o Eduardo Leite. Ele entendeu o que estava acontecendo. Ele foi ter pé da situação no dia 5 de maio. A gente chegou no Rio Grande do Sul dia 1 de maio. Eu passei pelo estádio do Grêmio com a minha equipe, ainda não tinha alagado. Nossa. Aí, um dia depois, o estádio inteiro ficou alagado. Onde a gente passou, tudo alagado. Então, a gente correu até risco ali. Então, quando nós chegamos no Rio Grande do Sul, nós já nos deparamos ali com uma crise. A gente não conseguiu chegar no posto de comando avançado que era pra gente ter chegado, na cidade de Lajeado. A gente teve que recuar e ficar na cidade Estrela. E ali a gente montou um ponto de apoio para poder atuar ali no primeiro momento. Aí você faz apoio com resgate, busca salvamento, você incorpora com a Defesa Civil do município ali de Estrela, de outro estado, com a Brigada Militar. Então você começa ali a ajudar a fazer a gestão da crise logo na parte prematura do negócio. E ali você identifica pessoas que ficam muito nervosas, preocupadas, elas são afetadas pelas informações. E nós vimos algumas situações no decorrer dos dias de pessoas até tentando tirar a própria vida. Nossa. Porque já era a terceira, a quarta, a quinta vez que perdia tudo. Então, com isso, a comunicação que a gente tentava passar, nesse momento que a gente identificou esse tipo de ocorrência, era de levar esperança. Você conta o cenário, mas você traz uma mensagem de esperança de que vai ocorrer a normalidade, de que todos os brasileiros, e nós éramos paulistas representando os brasileiros ali no Rio Grande do Sul, de que, olha, tá todo mundo com vocês. Então não perca a fé, vamos junto, continue ali lutando, que o povo brasileiro tá olhando por vocês e tá tentando ajudar da melhor forma possível, mas vocês não podem perder a fé. Então era uma mensagem de esperança, usando a imprensa também. Então a gente atuando no operacional, no dia a dia, sentindo ali o calor de como estava o ânimo das pessoas, já numa fase secundária também, né? da crise crítica e também já secundária, porque as pessoas não necessariamente elas estavam correndo risco de vida ali, no segundo momento da crise. Mas entra a questão psicológica, a saúde mental, a segurança psicológica. Então, hoje a gente tem na crise muitos problemas que vão além da logística, além da atuação da busca, resgate e salvamento. A gente tem o trauma. As consequências, depois, né? Com certeza. Tinha pessoas que, lá no Rio Grande do Sul, que a gente fez contato, que quando começava a chover, entrava em estado de choque. Nossa. Porque remetia aos dias da tragédia. Capitão Farina, a gente está chegando próximo ao fim do nosso programa, mas antes disso, queria fazer essa indagação. Pensando nos próximos 10 anos, como é que você enxerga a segurança pública em São Paulo? Se é mais tecnológica, mais integrada ou mais desafiadora? Olha, eu entendo que as três coisas, né? Tecnológica, integrada e desafiadora. Porque tudo evolui e o crime evolui também. Então, não dá pra gente falar que você vai chegar num ponto ideal de segurança pública e alcançar a evolução do crime. Porque o criminoso ele está sempre estudando, trabalhando, pensando para burlar a lei. Então isso praticamente é infinito. Mas a percepção de segurança, que eu entendo que é o grande desafio dos políticos, dos gestores, dos stakeholders, que a gente chama, que circundam ali a segurança pública. Temos o desafio da segurança privada também. Nós temos vários desafios que vão ser enfrentados, desafiadores, que envolvem desde a economia, situação econômica do país, até as leis
criminais que fazem com que o criminoso também ele cometa ou não cometa o crime ou iniba esse cometimento do ato ilícito. Então, é um grande desafio aí a ser enfrentado, que nossa geração, né, a nossa geração agora, ela entra como protagonista. Verdade. Né? Então, enquanto a gente estava alguns anos atrás, nós éramos o que? O bastidor e estávamos na formação. Agora, com a formação consolidada, autoridade, legitimidade, né? Você tem isso, a gente tá chegando nessa parte mais madura. O desafio vai chegar na nossa mão. O bastão vai vir para nossa mão agora, em breve. Então, esse é o grande desafio. Né? Eu ainda tenho alguns anos, né, pela frente, mas você é uma geração uma a mais, né? Uhum. Você está na geração 30 a mais, né? 30 a mais já. 40 já. Então, acho que essa geração, agora que ela está com esse bastão na mão, ela vai ter um desafio de gestão e vai passar para a minha geração também esse bastão para a gente poder passar melhor o bastão para a próxima geração. Acho que o desafio é você passar melhor o bastão para a próxima geração. Sim. Fazer esse trabalho de construção. Capitão Farina, e aqui só para a gente fechar, fazer as suas considerações finais do nosso programa Contrato Social Podcast. Bom, Thomas, é um agradecimento muito grande, é um privilégio para mim estar conversando com você, né? Participar do Contrato Social, que várias pessoas sentaram aqui, participaram desse podcast, e uma consideração importante que eu acho é que o brasileiro ele tem que continuar pensando principalmente na sua evolução intelectual, que é o estudo, a base educacional, que a gente tem que lutar para melhorar e que as nossas crianças elas tenham formações melhores do que nós tivemos. Então, estudar com qualidade na base, eu acredito que é o grande futuro, o grande desenvolvimento do Brasil. A gente sabe que você tem iniciativas nesse sentido, né? Tanto Ibrachina, na parte do futebol, trazendo também as fundações na parte educacional, tem essa veia, e eu entendo que dentro disso a gente consegue fazer um Brasil melhor na base educacional. Porque no final das contas, né, o nosso propósito de vida é ajudar as pessoas e compartilhar experiências. Sim. E os professores, eles compartilham conhecimento, que é mais do que as experiências. Porque eles vão formar líderes, vão formar grandes cidadãos e o principal, formar pessoas humanas. Então, acredito que a base do conhecimento, colocando a formação das crianças como o pilar principal de qualquer objetivo de gestão pública ou privado, ele vai fazer com que o Brasil cresça e tenha o seu lugar no mundo, que é ser entre as maiores potências do mundo. O Brasil tem esse espaço. Pessoal, quero agradecer a participação de vocês até esse presente momento e fazer um agradecimento especial ao Capitão Farina, que deu aqui uma aula de segurança pública e a sua experiência em situações de crise, inclusive falando aqui dos casos de São Sebastião, Rio Grande do Sul. Muito obrigado, capitão, pela sua presença e pela sua fala aqui no nosso podcast. Obrigado, Thomas. Um forte abraço.